turminha, olá rapaz, tudo bom com vocês? Então é o seguinte, a gente continua nosso curso de Direito Constitucional, certo? E essa aula de agora, né, ela é uma aula especialmente voltada para a análise das medidas provisórias. Medidas provisórias, assunto importante, assunto que cai na prova da OAB e assunto importante para a sua vida. Assunto importante para você entender o mundo, né, no qual você vive aqui no Brasil e por que algumas coisas acontecem como acontecem do ponto de vista legislativo. Então, medidas provisórias, presta atenção na aula, ela é importante para você e ela é importante para o exame da OAB, tá certo? Então vamos lá. Para você se situar aí, onde que nós estamos, como é que a gente chegou nesse assunto? A gente estava falando sobre organização dos poderes, a gente está falando sobre poder legislativo e dentro de poder legislativo a gente está falando sobre a função, né, a principal, a função típica, a função essencial do poder legislativo, que é a função de criar normas, que é a função de criar, produzir texto de norma, tá certo? E aí, fazendo isso, analisando isso, nós verificamos lá no artigo 59 que a Constituição prevê a criação de diversas espécies normativas, espécies legislativas. Que espécies são essas, né? As emendas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos e as resoluções, tá certo? Os decretos e as resoluções. Então, tudo isso está lá no artigo 59. A nossa aula de hoje, ela vai focar essencialmente nas medidas provisórias. Como é que surgiram, por que é que surgiram, qual a função delas dentro do ordenamento jurídico. Para eu falar sobre medidas provisórias, eu preciso falar um pouquinho também sobre lei delegada e preciso falar um pouquinho sobre o antes dessa Constituição de 88. Bom, quando a gente está falando sobre a estrutura de poderes, e já conversamos sobre isso, os poderes têm funções típicas e atípicas. Tipicamente, legislativo legisla, tipicamente, executivo administra, tipicamente, judiciário julga, resolve conflitos, interpreta o ordenamento jurídico, né, e dá a sua aplicação. Mas vocês sabem que é possível que esses poderes também tenham funções atípicas. Acontece que, em muitas situações, o executivo pretende, ou o executivo gostaria de poder produzir legislação. O executivo gostaria de poder legislar, tá certo? No regime anterior à Constituição de 88, vocês sabem muito bem que nós tínhamos um regime militar, nós tínhamos uma ditadura. Na ditadura, é muito natural que o poder executivo concentre, né, vamos dizer assim, que o poder executivo ele se torne mais importante, né, mais cheio de atribuições do que os outros poderes, que ele centralize o poder. Afinal de contas, a gente está falando de uma ditadura em que não se organizam, não se distribuem, não se equalizam os poderes, um não fiscaliza o outro, e quem se sobressai é quem deu o golpe. E nesse caso, quem deu o golpe, né, foi o poder executivo. Então, nós já tínhamos uma tradição de um poder executivo forte. Não só em virtude da ditadura militar, mas também em virtude de que a gente já passou por diversos períodos de ditadura, né? A ditadura de Getúlio Vargas, as ditaduras da Primeira República, enfim, a gente já passou por diversos tipos de ditadura. Mas beleza, considerando isso que eu estou colocando para vocês, aonde que você está querendo chegar, professora? Estou querendo chegar no ponto seguinte. Nós criamos um hábito, nós criamos um costume de que o Poder Executivo no Brasil faça legislação. Que o Poder Executivo no Brasil, além de administrar, ele também, em algumas circunstâncias, produza legislação. Isso é conveniente, isso é tradicional, isso é comum de regimes autoritários. Quando chegou a Constituição de 88, o Poder Constituinte originário, a Assembleia Legislativa Constituinte, ela não queria manter isso. Ela queria que os poderes ficassem bem divididos. O Poder Legislativo se ocupa de produzir legislação, o Poder Executivo se ocupa de fazer a administração, assim que deveria ser. Mas a gente já tinha esse costume, já tinha essa prática, e aí eles consideraram que talvez fosse necessário
que a gente tivesse alguma espécie legislativa que desse ao Poder Executivo essa autoridade, essa possibilidade de criar legislação em algumas circunstâncias. A princípio, o modelo que seria utilizado para isso seria o modelo da lei delegada, tá certo? Vocês vão ver lá no artigo 59, uma das espécies legislativas é a lei delegada. Então, o modelo para que o Executivo pudesse legislar seria a lei delegada. Como que funcionaria isso? O Poder Executivo ia vislumbrar, ia verificar o assunto, aquele tema que ele gostaria de legislar, tá? Mas por que o Executivo vai querer legislar sobre um tema, professora? Não estou entendendo isso. Bom, para pensar comigo. O Poder Executivo, ele tem que fazer as políticas públicas, ele tem que arrecadar os tributos e ele tem que gastar esses tributos através da efetivação de políticas públicas. Para que ele faça isso, vocês sabem muito bem, né, que o Poder Executivo atua através da ideia da legalidade. Enquanto o indivíduo comum, eu, você, a gente pode fazer tudo que não está proibido, o Poder Executivo é diferente. O Poder Executivo só faz aquilo que está autorizado por lei. Então, essas políticas, esses planos de efetivação de políticas públicas, de administração, que o Poder Executivo cria, ele precisa delas regulamentadas pelo Poder Legislativo. Ele precisa delas autorizadas pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo. Então, assim, o Poder Executivo quer gastar tanto, ele precisa preparar uma lei orçamentária, submeter essa lei orçamentária ao Poder Legislativo. O Poder Executivo quer criar um programa diferenciado de construção de moradia habitacional, quer criar um programa diferenciado de promoção da saúde, da educação, ele vai criar o seu plano, mas ele vai submeter isso através de uma legislação ao Congresso Nacional. Então, em algumas circunstâncias, o Poder Executivo ele acaba que fica meio preso pelo Poder Legislativo, porque as coisas que ele precisa fazer, que ele precisa realizar, dependem da regulamentação, da aprovação, da autorização do Congresso Nacional. Por isso que para o Poder Executivo, em algumas circunstâncias, dependendo da importância que um determinado projeto tem, né, que um determinado plano tem para ele, seria mais interessante que ele próprio pudesse regulamentar. Claro, aí ele não ficaria na mão do Congresso e ele não teria que esperar todo o tempo do Poder Legislativo. O Poder Legislativo é um poder lento, né? Por quê? Porque ele vocês sabem muito bem, conversamos sobre isso já, formado por duas casas, com representação de ideologias diversas, com representação de estados diversos, tudo tem que passar pelas comissões, tudo tem que ser discutido, tudo tem que ser debatido, não existe um prazo definido para aprovação dos projetos. Então, o Executivo, quando submete um projeto seu, né, para aprovação, regulamentação no Poder Legislativo, ele fica um pouco aqui na mão do Poder Legislativo e ele tem que esperar aquele tempo do Poder Legislativo. Ele até pode solicitar, o que nós já conversamos também, que é o processo legislativo sumário. Mas ainda assim, por mais que ele consiga acelerar o procedimento, ele não consegue garantir a aprovação. Então, em virtude de tudo isso, é que o Poder Executivo gostaria de ter uma modalidade, uma espécie legislativa que permitisse a ele próprio criar normas, tá certo? E aí que o Poder Constituinte originário, a Assembleia Constituinte, pensou nesse modelo que seria o modelo da lei delegada. Como que funcionaria o modelo da lei delegada? Voltamos para esse ponto então. Como que funcionaria o modelo da lei delegada? O presidente, né, o Poder Executivo, ele selecionaria o tema sobre o qual ele gostaria de legislar e ele faria um pedido ao Congresso Nacional. Congresso Nacional, eu quero legislar sobre esse tema por esse e esse motivo. O Congresso Nacional, então, se reuniria e analisaria o pedido e poderia conceder esta delegação ao Poder Executivo. E aí daria limites ao Poder Executivo para criar essa legislação. Então, o Poder Legislativo daria uma autorização dizendo, eu delego ao Poder Executivo a possibilidade de legislar sobre tal tema durante tal período com a finalidade de X. Se isso acontecesse, o Poder Executivo, recebendo a delegação, poderia produzir a legislação, mas teria que fazer isso de acordo com a delegação que ele recebeu do Poder Legislativo. Se exorbitasse a delegação que ele recebeu, ele perderia a delegação. Então, o instrumento por excelência que viabilizaria que o Poder Executivo produzisse legislação
seria a lei delegada. Todavia, entretanto, porém, né, o José Afonso da Silva, inclusive, faz uma crítica bem contundente a isso no curso de Direito Constitucional Positivo dele, e ele diz o seguinte, que na finalização do texto constitucional, inseriram dentro ali do rol de espécies legislativas, além da lei delegada, a tal da medida provisória. E a medida provisória, ela é o quê? Ela é um instrumento que possibilita ao presidente da República que ele edite a lei e que a partir do momento em que ele criou aquela norma, né, que ela foi publicada, ela já passe a ter efeitos. E depois disso, depois que ele editou e ela já está tendo efeitos, aí isso é encaminhado ao Congresso Nacional para que o Congresso Nacional aprove ou desaprove, né? Então, mas até que haja essa decisão, existe um prazo, eu vou explicar isso para vocês, mas basicamente a ideia é o Poder Executivo cria a norma, publica a norma e ela já gera efeitos. E aí o Congresso Nacional vai aprovar ou desaprovar essa norma que já foi criada e que já está produzindo efeitos. Então vamos lá. Lei delegada. Eu solicito uma autorização para legislar sobre um determinado tema. Eu espero o Congresso decidir se me dá autorização ou não. O Congresso me dá autorização com limites. Eu legislo nos limites que o Congresso me autorizou, da maneira como o Congresso me autorizou. Ok? Se eu exorbitar esses limites, eu perco a minha delegação. Hipótese 2, medida provisória. Eu crio a legislação lá no meu gabinete, eu edito, publico essa legislação. A partir do momento que eu editei e publiquei essa legislação, ela passa a ter efeitos. Depois eu encaminho isso ao Congresso para que aprove ou desaprove. E durante esse período, a lei, né, fica em vigência. Pergunto, se você é o presidente da República, você vai preferir usar a lei delegada ou a medida provisória? A medida provisória, por óbvio, a medida provisória. Você vai gostar muito mais da medida provisória, você vai usar sempre a medida provisória. Por que você vai pedir autorização para fazer alguma coisa se você tem um instrumento que te possibilita fazer sem pedir autorização? Fazer primeiro e, né, atirar primeiro e perguntar depois? Lógico, você vai usar a medida provisória. E foi isso que aconteceu no Brasil. Então, naquele rol de espécies legislativas, a lei delegada, ela ficou praticamente inutilizada, tá certo? Ela ficou inútil mesmo, ficou inócua. Então, assim, lei delegada dificilmente vai cair na prova da OAB para vocês. Não é muito utilizada, o Poder Executivo ignora essa espécie legislativa. Mas a medida provisória, por outro lado, foi muito utilizada, é muito utilizada, é mais utilizada, muito mais do que deveria ser, inclusive, tá certo? E aí a medida provisória, como ela é muito utilizada pelo Poder Executivo, como ela causa muito caos, vamos dizer assim, inclusive, no sistema jurídico, porque daí o Poder Executivo, por medida provisória, muitas vezes acaba produzindo tanto quanto, né, produzindo legislação tanto quanto o Poder Legislativo. Então, a medida provisória, sim, isso cai muito em prova da OAB, isso vai ser muito questionado de vocês, esse assunto vocês precisam conhecer. Então, essa nossa aula aqui, né, ela foca na medida provisória. E o que eu tenho para falar para vocês a respeito de medidas provisórias? Ali, notas especiais sobre medidas provisórias. Como é que a Constituição organiza isso? Quais são os requisitos que a Constituição coloca para que o Poder Executivo possa criar medidas provisórias? Acompanha comigo aqui no slide, vou marcar em tinta vermelha para vocês. Então, em casos de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei. Então, o primeiro requisito para que o Presidente da República possa criar uma medida provisória é: o assunto a ser tratado na medida provisória deve ser relevante e deve ser urgente. E a minha pergunta para vocês é: por quê? Por que a Constituição exige do Presidente da República que ele só edite medidas provisórias se o assunto que a medida provisória trata for um assunto relevante e urgente? Por que, criatura? Pense aí. Porque se o assunto não for relevante e urgente, então o Presidente da República deve fazer o quê? Ele deve preparar o projeto de lei
e encaminhar a Câmara dos Deputados, né, para que ele passe por todo aquele trâmite do processo legislativo ordinário. Se for só para fazer a proposta de um projeto de lei corriqueiro, comum, o presidente da República simplesmente apresenta isso à Câmara dos Deputados e tem que passar por todo o procedimento do processo legislativo ordinário. Análise da Câmara, das comissões, análise no Senado, nas comissões, votação, proposta de emenda, sanção e veto, promulgação e publicação. Normalmente é esse o caminho que a gente deve seguir para produzir legislação. Então, quando que a Constituição autoriza o presidente da República a ele criar essa legislação sozinho, né, editar essa legislação e já colocar ela em vigência através de uma medida provisória, quando esse assunto for absurdamente relevante, quando esse assunto for muito urgente. Não dá para esperar o processo legislativo ordinário, não dá nem sequer para fazer um pedido de processo legislativo sumário. Eu preciso de algo mais rápido, eu vou usar a medida provisória, tá certo? Como que funciona? Ele edita a medida provisória e submete imediatamente essa medida provisória ao Congresso Nacional, tá? Chegando no Congresso Nacional, o Congresso Nacional tem 60 dias, que é o que tá aqui, né? Vou marcar em vermelho para vocês. 60 dias prorrogáveis por mais 60 dias para votar a medida provisória. Presta atenção que isso aqui que eu vou falar agora é importante. Se o Congresso não votar a medida provisória nesses 60 dias prorrogáveis, tá? Se ele não votar a medida provisória nesse prazo, ela perderá os seus efeitos. Então, como é que funciona? O presidente edita a medida provisória, ela passa a ter efeitos. Ele encaminha ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional, então, deve analisar o texto da medida provisória e votar o texto da medida provisória. Se essa análise e votação não for concluída dentro do prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, a medida provisória perde os seus efeitos. Então, o que você acha? Existe uma pressão forte para que o Congresso Nacional analise as medidas provisórias rapidamente ou não? Claro que existe uma grande pressão, ele tem que fazer isso dentro desse prazo, senão a medida provisória vai perder seus efeitos. E quem é que pressiona o Congresso nesse caso? Quem pressiona o Congresso é o próprio presidente da República, foi ele que fez a medida provisória, é ele que tem interesse que a medida provisória não perca seus efeitos, certo? Então a medida provisória tem um prazo, fora deste prazo, ela perde a sua validade. Isso é muito importante porque no início, no texto originário da Constituição, se a medida provisória não fosse votada dentro do prazo, ela se convertia em lei. E aí houve uma emenda constitucional, modificou, né, dificultou a criação de medidas provisórias e aí impôs essa outra consequência. Se ela não for votada, ela perde seus efeitos. Então é muito importante que você saiba que a consequência da medida provisória não ser votada dentro do prazo constitucional é a perda dos efeitos. Ai, professora, então deixa eu pensar. Se eu fosse presidente da República, eu ia fazer medida provisória sobre o quê? Eu ia fazer medida provisória sobre tudo, né? Eu ia fazer medida provisória sobre tudo. Por que eu vou fazer um projeto de lei? Por que eu vou encaminhar um projeto de lei ao Congresso Nacional e etc. E correr o risco deles modificarem meu projeto de lei, emendarem meu projeto de lei, demorarem para votar meu projeto de lei ou nunca votar meu projeto de lei? Eu faria tudo por medida provisória. Então, a Constituição colocou algumas limitações. O presidente da República não pode fazer medida provisória sobre qualquer assunto, tá? Eu selecionei aqui no slide os que eu considero mais importantes, beleza? O que então o presidente não pode fazer por medida provisória? Não pode criar medida provisória sobre direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Por que eu considero que isso é importante? Porque se você possibilitasse que o presidente da República, através de uma medida provisória, ele tratasse de direito político, partido político, direito eleitoral, ele poderia influenciar eleições, ele poderia prejudicar candidatos adversários, ele poderia utilizar de maneira abusiva o instituto da medida provisória, né? Então, para que isso não aconteça, a Constituição já vetou. Não dá para um presidente da República alterar o sistema dos partidos políticos através de uma medida provisória. Não dá para o presidente da República criar condições, né? Criar hipóteses para registros de candidatura, né? Por medida provisória. Isso não pode, tá?
Também não pode mexer em direito penal, nem em direito processual penal. Isso é bastante interessante, pensem lá. E se o presidente pudesse criar uma hipótese de crime através de uma medida provisória, que grave seria isso, né? A partir do momento que ele publicou aquilo, que ele editou aquela medida provisória, ela já entraria em funcionamento, ela já entraria em vigência, e aí automaticamente aquela conduta já seria considerada uma conduta típica, e automaticamente já poderíamos, né, sair acusando, prendendo as pessoas, enfim. Olha como isso poderia ser prejudicial, como isso poderia ser radical, tudo isso acontecer sem a participação do Congresso Nacional. Então, direito penal, direito processual penal, não se mexe por medida provisória. Também não se mexe por medida provisória na organização do Poder Judiciário e na organização do Ministério Público. Muito relevante para a gente preservar a separação de poderes, né? Vocês já sabem mesmo que para a gente falar sobre a organização do Ministério Público e do Poder Judiciário, no processo legislativo tradicional, já não são todos que têm iniciativa para fazer isso. Lembram? Tem a iniciativa comum e a iniciativa reservada. Para tratar do Poder Judiciário, para tratar da organização da carreira do Ministério Público, trata-se de iniciativa reservada. Então, se a iniciativa seria reservada para o processo legislativo ordinário, que teria todo um controle, que teria toda, né, um tempo de amadurecimento, imagina uma medida provisória. Então, nada de medida provisória sobre estrutura e organização do Poder Judiciário e do Ministério Público. Diretrizes orçamentárias, tá? Porque as diretrizes orçamentárias, as normas orçamentárias, elas são propostas pelo Poder Executivo e elas precisam ser fiscalizadas, autorizadas pelo Poder Legislativo. Então, se o Poder Executivo ele puder criar isso sozinho, a gente pode ter um problema muito sério, porque vamos pensar assim, o Poder Executivo tem... Eu vou dar um exemplo, claro, reduzindo os valores e tudo mais, só para ficar bem claro, mas vamos pensar assim... Nós temos R$100 no caixa, tá? Como que funciona normalmente? O Poder Executivo tem que fazer uma proposta de como ele vai gastar esse dinheiro. Então, ele vai apresentar um projeto de lei orçamentária e vai dizer, olha, eu quero gastar 30 com isso, 40 com aquilo, né? Vou gastar assim, assado, no prazo tal. Aí ele encaminha isso para o Congresso. Isso vai passar pelas comissões, isso vai ser analisado, isso vai ser votado, isso vai ser aprovado ou não. Só depois que houver essa aprovação e tudo mais, é que o Executivo poderia mexer nesse dinheiro e realizar aquilo que ele propôs, né? Agora, vamos pensar, se ele puder fazer isso por medida provisória, ele apresentaria a medida provisória e a partir do momento que ele apresentou, a medida provisória já teria efeitos. Então, significaria o quê? Tenho R$100, eu quero gastar 30 assim, 40 assim, tanto assim. Eu jogaria aquilo, né? Editaria aquela medida provisória e no dia seguinte eu já estaria gastando dinheiro. E aí, quando chegasse lá na frente, se o Congresso não aprovasse ou se passasse o prazo de análise da medida provisória sem que o Congresso votasse, o que ia adiantar? Não ia adiantar mais nada, porque naqueles 60 dias prorrogáveis por mais 60, eu já teria gastado todo o dinheiro. Então, questões orçamentárias também não podem ser tratadas por medidas provisórias. E tem um que eu já marquei em vermelho aqui, que eu acho bem interessante, que é a detenção ou sequestro da poupança popular. Por que isso já está aqui em vermelho para vocês? Mas deve pensar assim, professora, mas imagina, ninguém nunca ia querer confiscar a poupança popular através de uma medida provisória, né? E assim, e já fizeram, né? Inclusive, né, se você for lembrar lá da era Collor, tá certo? Na era Collor, o bloqueio das poupanças e tudo mais se deu através de medida provisória. Então, por isso, a Constituição sofreu procedimentos de emenda para tornar a medida provisória mais difícil e, inclusive, teve que escrever claramente, com todas as palavras, que não se deve usar a medida provisória para fazer detenção ou sequestro da poupança popular, tá certo? Então, até aqui, o que eu preciso que você saiba? Medida provisória é uma espécie legislativa em que o presidente da República, havendo relevância e urgência, edita essa medida provisória e ela já passa automaticamente a ter força de lei. Assim que ele editou a medida provisória, ele submete ela ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem um prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, para votar se aprova ou desaprova a medida provisória, né? Não havendo votação dentro desse período,
considera-se que a medida provisória perdeu os seus efeitos. Vamos falar um pouquinho mais ainda sobre medida provisória aqui no nosso próximo slide. Então, aí você pode pensar assim, tá, professora, vamos pensar então em duas situações. 3. A primeira situação, a medida provisória é aprovada dentro do prazo. O que acontece? Essa medida provisória é convertida em lei e se torna uma medida provisória perene, né? Uma lei em vigência como qualquer outra lei. E aí, uma outra coisa relevante para falar sobre isso é, no processo de aprovação da medida provisória no Congresso Nacional, assim como nas outras espécies legislativas, a medida provisória também pode sofrer emendas, tá? Então ela pode ter modificações e tal, realizadas pelo Congresso Nacional. Se a medida provisória for aprovada, né? Se ela for aprovada, se ela tiver sofrido modificações, ela vai à sanção e ao veto, uma vez sancionada, convertida em lei. Se ela não tiver sofrido modificações e tiver sido aprovada, ela automaticamente se converte em lei. Essa é a primeira situação. Situação boa para o Poder Executivo. Medida provisória aprovada. Segunda situação. Medida provisória não votada no prazo. O que acontece com ela? Ela perde seus efeitos. Terceira situação. Medida provisória votada dentro do prazo, mas rejeitada. O que acontece com ela? Ela perde os seus efeitos. E aí você pode estar pensando assim, poxa, professora, mas vamos pensar lá. A medida provisória foi editada e a partir do momento em que ela foi editada, ela já passou a gerar efeitos. Se foi assim, que ela já foi editada e já passou a gerar efeitos, e aí 2 meses depois, 3 meses depois, essa medida provisória, ela perde os efeitos por ter sido rejeitada ou por não ter sido votada no Congresso, o que eu faço com as relações jurídicas que foram constituídas durante aquele período em que a medida provisória tinha efeitos? Né? Vamos pensar assim, uma medida provisória como essa medida provisória, né, da reforma do ensino médio, por exemplo. A medida foi publicada. A partir do momento em que ela foi publicada, ela já gera efeitos. Então, várias relações vão se constituindo considerando a vigência dessa medida provisória. Ah, beleza, passou 30 dias, 45 dias, 60 dias, a medida foi rejeitada no Congresso Nacional. Como ficam aquelas relações que foram constituídas durante o período em que a medida provisória tinha vigência? Os contratos que foram selados com base naquela medida provisória, as contratações que foram feitas, as demissões que foram feitas, as reformas que foram feitas, enfim, tudo que foi feito com base naquela medida provisória, como é que fica isso se a medida provisória for rejeitada? A Constituição já prevê, né? A Constituição diz o seguinte, quem disciplina as relações jurídicas decorrentes da medida provisória que perder efeitos é o próprio... Ai, meu Deus, deixa eu voltar para o slide certo aqui. É o próprio Congresso, tá certo? É o próprio Congresso. Então, através de um instrumento que é o decreto legislativo. Então, quem disciplina se eventualmente a medida provisória perdeu seus efeitos, seja por não ter sido votada no prazo, seja por ter sido rejeitada mesmo pelo Congresso Nacional, as relações jurídicas que se constituíram na sua vigência devem ser regulamentadas pelo Congresso Nacional através de um decreto legislativo. Se esse decreto legislativo não for criado em 60 dias, essas relações ficam regulamentadas segundo o previsto na própria medida provisória, tá? Então o Congresso tem 60 dias para fazer o decreto regulamentando, não fez o decreto regulamentando, rege-se essas relações pela própria medida provisória. E o que está aqui também, né, nesse slide que a gente já conversou ela pode ser aprovada sem alteração, aprovada com alteração, ou desaprovada por rejeição tácita ou por rejeição expressa. Então, nessa aula nós tratamos sobre o quê? Nós tratamos sobre medida provisória. O que nós falamos? Vou falar em menos de 1 minuto tudo que eu falei nesses últimos 30 minutos. Nós falamos o seguinte, nós falamos que em algumas circunstâncias o Poder Executivo tem interesse em produzir ele próprio legislação. Ele não pode ficar na mão do Poder Legislativo nem esperar o tempo do Poder Legislativo. Para isso, a Constituição Federal criou 2 instrumentos, a lei delegada e a medida provisória. A lei delegada era um procedimento mais difícil que necessitava da delegação do poder do Congresso Nacional ao Poder Executivo e fazia, né, e com várias limitações. Então a lei delegada praticamente não foi usada porque nós temos o instrumento da medida provisória.
como é a medida provisória? A medida provisória, o presidente da República edita o texto e a partir do momento em que ele editou a medida provisória, ela já passa a ter efeitos. Depois isso é submetido ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional deve votar se aprova ou desaprova a medida provisória. Tem um prazo, 60 dias prorrogáveis por mais 60, para votar. Se não votar nesse prazo, a medida provisória perde seus efeitos. Mas pode ser que vote, e votando, a medida provisória pode ser aprovada, com modificações ou sem modificações, ou a medida provisória pode ser rejeitada. Beleza? Se a medida provisória perder seus efeitos ou for rejeitada, as relações que foram constituídas durante o período em que ela estava em vigência devem ser regulamentadas pelo Congresso Nacional através de decreto legislativo no prazo de 60 dias. Passando 60 dias sem a edição do decreto legislativo, essas relações ficam regulamentadas pela própria medida provisória. Tudo bem? Então, muito obrigada a você que ficou até aqui comigo, tá certo? Aqui a gente encerra a nossa análise de processo legislativo. Eu agradeço muito, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!